Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Eu sou o professor Marcos Ramos. Nós vamos hoje ministrar uma aula de Geografia para o EJA, a quarta etapa, sobre a divisão regional brasileira e os relevos. Pessoal, essa foi a primeira divisão do Brasil, em 1913. De 1913 até os anos 40, essa era a divisão regional do Brasil, onde hoje nós conhecemos como a região norte era o setentrional, O nordeste era dividido entre oriental, pegava uma parte do sudeste, que era oriental, norte-oriental e oriental. O centro-oeste continuou sendo central, era central mesmo, e o meridional, que é o sul. Essa era a divisão do Brasil até 1913. A partir dos anos 40, ela vai ganhar uma outra formação, vai ser formada de outra forma. E essa aí é a divisão atual do Brasil, dividida em 5 regiões, que nós conhecemos: o norte, o nosso nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul. Essas são as 5 divisões regionais do Brasil atualmente. Os estados brasileiros. Observem que os estados do Brasil, eles estão divididos dentro das regiões, mas quando a gente está falando do Brasil todo, ele monta esse mapa que nós conhecemos como o nosso mapa, o mapa do Brasil. Aqui você pode ver os estados do norte, a Amazônia, vou citar só a Amazônia aqui, dentro do Nordeste, o estado da Bahia, na região centro-oeste, o Mato Grosso, na região sudeste, você tem lá o Espírito Santo, Minas Gerais, na região sul, o Paraná e o Rio Grande do Sul, e Santa Catarina também, é claro. Essas são imagens, pessoal, relacionadas ao que tem, o que tem, vamos dizer, culturalmente em cada estado, O estado da Amazônia, representado aqui pela onça, a floresta, Aí você vai ver lá o estado da Bahia, o nosso estado. Você está vendo lá um dos cartões postais mais conhecido, que é o Mercado Modelo, e por aí vai. Vocês estão percebendo que dentro desse mapa do Brasil ele está representado, os estados e suas características culturais, geográficas culturais, vamos chamar assim. Esses são os relevos. Observem que o Planalto, vou começar aqui por baixo, O Planalto, como o próprio nome já diz, ele é plano, ele é alto, ele está acima do nível, do piso normal, que no caso é a planície, e ele tem uma parte plana em cima. Isso caracteriza o Planalto. A gente vê ali as serras, A serra são uma pequena cadeia, não vou chamar de montanha, mas de pequenas elevações, porque cadeia de montanha mesmo são as cordilheiras, como você pode ver lá atrás, E a montanha, que é sempre um pico mais alto, abaixo a colina. Quem já foi ao Bonfim aqui, ali onde fica a igreja do Bonfim, lá em Salvador, na capital do estado, é uma colina, A gente tem o vale, a depressão, como eu falei, a planície. Essas são as características dos relevos. Definição dos relevos. Observe. O relevo é um conjunto de formas que modelam a superfície da costa terrestre. Ela pode ser modificada por terremotos e movimentos tectônicos,
Lembra lá das placas tectônicas? Então, pela erosão causada por processos naturais, água da chuva, ventos, entre outros fatores, né? Aqueles fenômenos que modificam a geografia do lugar, né? Temporais, maremotos, terremotos, essas coisas, tudo isso pode modificar, né, o relevo do local. E ainda pela interferência humana, ou seja, o indivíduo, nós, os indivíduos, né, os seres humanos, quando queremos fazer daquela região ali um lugar habitável, a gente muda a geografia do lugar, a gente acaba tirando, né, características daquele local que, na verdade, são estabelecidas pelos relevos, né? Aí nós temos também o relevo, ele é afetado também por outros aspectos ambientais, como o clima, os tipos de rocha e solo e a cobertura vegetal, né? Quando acontece algum acidente ambiental, isso também acaba causando essas transformações. Nós temos aqui a chapada, um dos relevos, né? Inclusive não aparece na imagem, por isso que eu coloquei ele logo aqui de primeira, né? As chapadas estão situadas em altitudes medianas e elevadas. Só um exemplo, no Brasil, a Chapada Diamantina, nossa Chapada Diamantina aqui, né, conhecida por muitos, é um exemplo de chapada, e a Chapada dos Guimarães. Vamos aos planaltos. Os planaltos são terrenos relativamente planos e situados em áreas de altitude mais elevada. São limitados, pelo menos de um lado, por superfícies mais baixas. No Brasil, são exemplos de planalto, né? O Planalto Central do Brasil, o Planalto Central do Sul, o Mineiro, e os planaltos da região amazônica e os planaltos da bacia sedimentar do Paraná. Lembra lá daquela imagem? Planalto, ó, alto e plano. As planícies são as superfícies mais convencionais ou mais comuns. As planícies são áreas planas ou suavemente onduladas, formadas pela deposição de sedimentos transportados pela ação da água ou do vento, né? As depressões são um conjunto de relevos planos ou ondulados que ficam abaixo do nível de altitudes das regiões vizinhas, né? Desafio da semana, pessoal. Observe. O que é que eu quero que vocês façam? Pesquisem e comentem sobre os relevos do estado da Bahia. O estado da Bahia é um estado, digamos assim, bem diversificado, né? A sua geografia ela é bem diversificada em cada região. É um estado grande, então isso comporta diversidade, né, geográfica, e os relevos também são variados. Eu quero que vocês pesquisem e comentem sobre os relevos do estado da Bahia, ok? Fiquem em paz, fiquem com Deus, façam o desafio e até a próxima.